As suas campanhas dentro da plataforma do Facebook Ads precisam passar por algumas etapas, algumas fases antes de alcançar alta performance. Só que em alguns casos, a campanha simplesmente trava. Quando isso acontece é ruim, porque os teus resultados, por mais que sejam bons, eles têm muito mais potencial de ser assim, 10 vezes melhores do que é hoje. A plataforma chama isso de aprendizado limitado. E nesse vídeo eu quero discutir um pouquinho sobre isso e te mostrar soluções simples para que você corrija isso na sua campanha. Então o que eu quero que você perceba? Primeiro a gente vai discutir o que é aprendizado limitado, porque tem muita gente que não sabe o que é isso. Então na coluna a gente recebe esse status de aprendizado limitado. Esse é um conjunto que está em aprendizado limitado, eu preciso agir para resolver. Só que aprendizado limitado, ele não é uma penalidade da plataforma, ele muito menos quer indicar que a tua campanha não está performando. Tanto é que, por exemplo, nessa campanha a gente já investiu um valorzinho aqui e eu queria filtrar, tipo, hoje. O dia nem acabou, estou gravando esse vídeo nesse dia, no dia 16, ele nem acabou, e uma campanha em aprendizado limitado está me gerando um bom resultado hoje, né? Então eu fiz 5 eventos de conversão, né, após a última edição, e eu tô tendo um ROAS de 23,84. Para quem não conhece, que é ROAS, é retorno sobre investimento. A cada R$1 investido, tá me voltando R$23. E se eu filtrar por mês, você vai ver que esse mês, mesmo com aprendizado limitado, eu tô retendo um ROAS muito bom. Por que eu tô te mostrando isso? Para te provar que aprendizado limitado não é um inferno na Terra. Quer dizer, é só uma informação de que a tua campanha não está aprendendo suficientemente bem e que ela está bem, mas ela poderia estar melhor. Basicamente isso. Quer dizer, você precisa, quando você sobe uma nova campanha, você precisa sair dessa fase de aprendizado. Só que em alguns casos a gente cai nessa vala de aprendizado limitado. Quer dizer, eu não aprendi o suficiente para sair disso, para alcançar alta performance. E, evidentemente, você prefere estar em alta performance ou estar na média? Quando você está em aprendizado limitado, eu entendo que você está na média. Quer dizer, você teve um pouco resultado para ela aprender, mas é um aprendizado limitado. Não é completamente, não é integral. Inclusive, saber interpretar esses dados é extremamente importante para que essas ações sejam eficientes, né? Então, existem ações que a própria plataforma nos sugere, só que a gente precisa estar preparado porque isso tem que estar baseado na nossa análise aqui também. Então, se você não sabe analisar métricas e gostaria de aprender a analisar profundamente o Facebook Ads, o Google Ads e essas questões principais de tráfego pago, a gente tem um curso Fórmula Ads. Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui embaixo. Bom, como que a gente pode resolver isso então? A primeira ação que o Meta sugere que a gente faça é fazer a combinação de conjuntos de anúncios. Deixa eu explicar. Quando você sobe uma nova campanha, essa campanha precisa aprender e ela entra numa fase de aprendizado. Essa fase de aprendizado, ela é natural a qualquer campanha. Ou seja, ela precisa aprender dentro das configurações que você fez qual que é o posicionamento, qual que é o criativo, qual que é o público que vai gerar melhor resultado para você. E muitas vezes, sabendo disso, o que a gente faz? Pode ser o seu caso. A gente fragmenta o nosso público. Então, quando ele está falando de combinar conjuntos de anúncios, você precisa pensar, tá, faz sentido eu anunciar para um mesmo, vamos supor que você está usando 5 públicos diferentes. Tá? Vamos imaginar que você está usando 5 públicos diferentes. Faz sentido. Eu vou até abrir o bloco de notas. Ó, você está usando 5 públicos diferentes dentro da plataforma. Faz sentido você unificar isso aqui tudo em uma única campanha? É uma pergunta que você precisa fazer para você. Você pode estar também fazendo uma fragmentação de público no sentido assim, ó, são 5 públicos iguais, só que em conjuntos diferentes. Isso a gente chama de fatiamento, né? Então, quando você vai fatiando o seu público para encontrar a fatia ganhadora, a fatia que vai comprar de você. Isso daqui funcionava muito bem. Em alguns casos ainda continua funcionando, só que atualmente a fragmentação, quando a gente faz esse fatiamento, tem prejudicado em vez de ajudar. Então, em alguns testes eu acabei vendo isso acontecer na prática. Então, o que acontece? Quando ele fala para você combinar conjuntos de anúncio, tá vendo aqui ó, que tem vários
conjuntos de anúncio aqui, ó. Esse está ativo, mas não sei se está ativa essa campanha. Está em rascunho, ela não está ativa. O que eu vou fazer aqui é exatamente isso que o Meta está me sugerindo. Por que eu vou fazer isso? Porque dentro do meu cenário específico faz sentido eu fazer isso. Então o que eu fiz? Eu fui na aba de criação de públicos e criei todos os públicos que eu estava utilizando de forma fragmentada, não só nessa, mas em outras campanhas, e eu vou juntar tudo isso daí para ver se eu saio do aprendizado limitado utilizando isso. Tem outras formas de sair, né? Talvez você não queira fazer isso e não tem problema nenhum, porque existem maneiras diferentes. Se a gente voltar para cá, a gente vai perceber que a gente pode ampliar o nosso público. E aqui vai ficar um pouco complicado para quem tem negócio local, que no meu caso, nesse cliente em específico que está com esse problema, é exatamente isso que acontece. Eu não consigo ampliar o meu público. Por que eu não consigo ampliar? Porque o negócio local, ele atende um raio, né, que é o limite dele. Então não faz sentido ampliar o meu público só para que ele aprenda mais, sendo que ele vai entregar para as pessoas que o meu cliente não consegue atender. Por isso que as ações aqui, elas precisam vir refletidas no contexto que você está inserido, né? Se for um negócio local, essa de ampliar o seu público não vai ser uma boa, não vai ser possível fazer. Basicamente, a ampliação de público é você ampliar. Se você está trabalhando, sei lá, só São Paulo, trabalha São Paulo e outros estados. Ou você pode colocar nível Brasil, por exemplo, se você entrega nível Brasil. Se você está trabalhando só mulheres, amplia homem e mulheres, se fizer sentido. Se você estiver fragmentando por sexo, né, o conjunto, você pode unificar tudo isso. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, porque a gente posta toda semana conteúdos de alta qualidade, tanto para iniciantes, quanto para intermediários, quanto para avançado. Tem muita gente que já é aluno de grandes players e aprende aqui com a gente e também no nosso curso Fórmula Ads. Qual que é a outra ação, né? O aumento do orçamento. Ou seja, você poderia investir mais. Por que isso é importante entender? Quando o seu aprendizado está limitado, significa que alguma coisa está o limitando. Por isso que aquelas movimentações que o próprio Meta sugere que a gente faça, está muito correlacionado com os tipos de limitação que a campanha pode sofrer. Então, se o orçamento é muito pequeno não, assim, se o orçamento está, sei lá, R$50 por dia e com esse valor ele entrou limitado, ou seja, não foi suficiente para ele gerar o tanto de resultado necessário para que aprenda, você concorda que se você manter o orçamento dessa forma, vai continuar limitado. Então, o que você precisa fazer? No meu caso aqui, ó, eu tive 34 conversões. Tá vendo? Ó? Esse conjunto de anúncio não está gerando um número suficiente de compras para sair da fase de aprendizado. Isso geralmente ocorre quando seu conjunto de anúncios está limitado pelo tamanho do público, controle de custo, orçamento e outras configurações. É o que a gente está abordando aqui. Então, se eu pegar e aumentar o meu orçamento para R$100, por exemplo, estou dobrando as chances de sair disso daqui. Por quê? Se com R$50 eu fiz 34, com mais 50, eu com certeza vou alcançar os 50 semanal. As 50 conversões semanais necessárias para sair do aprendizado limitado. Então eu poderia aumentar. Só que qual que é o problema? Normalmente quando a gente aumenta o orçamento, e por isso que você precisa prestar atenção nos seus indicadores, se o seu indicador de CPA estiver no limite, aumentar o orçamento vai ser ruim, porque você vai aprender, só que o seu custo por aquisição vai aumentar e vai estar extrapolando o planejamento que você fez. Então é importante você prestar atenção nisso daqui. Por isso que no meu caso eu não vou aumentar o orçamento, eu vou por outro caminho. Então perceba, todas as ações que eu estou te mostrando aqui são válidas, elas funcionam, são oficialmente sugeridas pela plataforma, só que depende do seu contexto. E eu estou contextualizando aqui justamente para que você saiba exatamente em qual contexto utilizar cada uma delas. Se o teu orçamento em CPA ainda tem margem para ser trabalhado, pode trabalhar o orçamento. Ou você pode trabalhar ações em conjunto. Você pode ampliar o público e aumentar o orçamento. E aí você consegue manter talvez o CPA.
Tem uma outra parada que ele sugere, mas aqui é uma opinião pessoal minha, beleza? O que é alterar o evento de otimização? Quando você sobe uma campanha de vendas, você tem que colocar o evento de otimização dessa campanha. Então, eu quero vender e o evento de otimização vai ser de compras, por exemplo. Ou seja, eu quero que essa campanha específica ela otimize toda vez que houver uma compra. O que o Meta está sugerindo quando ele diz assim, ó, altere o evento de otimização? Ele está falando assim, ó, imagina o seu funil, dá um passo atrás. Em vez de você otimizar para compras, otimiza para um passo anterior. Então, antes de comprar, o que a pessoa faz? Normalmente a pessoa vai adicionar o carrinho ou vai à página de pagamento. Então, você pode otimizar isso. Tipo assim, ó, inicialização, checkout. Se eu coloco inicialização checkout como o meu evento de otimização, você concorda que dentro do espectro do funil, se eu tive uma venda aqui, significa que é muito difícil acontecer, tá? Não vai ter somente um checkout. Normalmente, sei lá, eu vou ter 6 checkouts para uma venda, dependendo do modelo de negócio também, tá? Ou seja, se eu otimizo para compras na campanha, você concorda que eu posso demorar mais para ter a quantidade de eventos necessários para que minha campanha saia do aprendizado para o ativo, que é alta performance? Então, quando a minha otimização de evento está para compras, o meu aprendizado pode ficar limitado se não for o evento suficiente, né? Se eu não receber eventos de compra suficiente para que eu saia desse aprendizado e vá para ativo. No meu caso foi o que aconteceu. Você viu que eu recebi 34 eventos dentro do período? Ou seja, 34 eventos não é o suficiente para ele aprender totalmente. Então, o que ele fala? Altera, coloca inicialização checkout. Se eu tenho 6 checkouts para uma venda, significa que se naquele período eu tive 34 compras, se eu pegar a calculadora aqui e fizer assim, ó, 6, que é 6 checkouts, tá? Vezes 34 compras, eu teria 204 checkouts. Ou seja, 204 checkouts é mais do que suficiente para que eu saia do aprendizado e entre em ativo. Só que qual que é o problema no meu ponto de vista aqui, tá? A plataforma sugere isso, mas qual que é o problema que eu, em particular, Alex, eu vejo nisso? Se você está otimizando para iniciação de checkout, você concorda que o Meta ele vai querer alcançar pessoas que entram na página de checkout, mas não necessariamente compram? Por quê? Tem muita gente que entra no checkout, mas não finaliza a compra. Então você está buscando um perfil de comportamento que no final das contas talvez vai sujar o teu aprendizado. Porque mesmo que você aprenda aqui com 204 eventos para checkout, será que esses 204 vai converter o mesmo valor percentual de taxa se você estivesse otimizando para pessoas que têm o perfil de comprar? Esse é um ponto de reflexão. Na prática, eu já fiz isso em diversas vezes e todas as vezes que eu fiz isso, eu me dei mal. Por quê? Eu estava tendo uma taxa de conversão, por exemplo, de, 1%. Quando eu faço esse tipo de movimento, a minha taxa de conversão cai muito. Quer dizer, eu estava com uma taxa boa, só que como eu estou pegando um perfil menos qualificado, a minha taxa de conversão está menor. Então, é uma forma de sair do aprendizado limitado? É uma forma que você indica? Não, não é uma forma que eu indico. Tá? Então, mas isso aqui vai ficar muito critério de você, né? O seu próprio critério. Basta testar, tá? Isso aqui é uma indicação minha, mas você pode testar. Se você não me segue lá no Instagram, ó, Alex Lopes CK, eu acabo respondendo algumas perguntas do pessoal que chega lá. Inclusive, você pode dar ideias de conteúdos lá no meu direct. Então, pô, Alex, acompanho você no YouTube e tal, gosto dos seus conteúdos. Você conseguiria falar a respeito desse assunto que eu gostaria muito de aprender? Então, algumas ideias que são sugeridas ali no meu perfil do Instagram acabam virando conteúdo aqui no YouTube.